Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos as boas-vindas à nossa equipe de transmissão aqui nessa manhã. Deus abençoe a vida de vocês. Também aos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo nesse instante, durante o período dessa escola dominical, que está sendo transmitida aqui da rua Júlio Mesquita 407. Nós gostaríamos de convidar a todos os presentes, tanto aqui presencialmente como virtualmente, para o início da nossa escola dominical, com uma breve palavra de oração. Oremos. Senhor, nós queremos contar com a presença, a ação soberana, graciosa, poderosa do Teu Santo Espírito. Estamos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome, sabendo, ó Deus, das nossas limitações, sabendo também das nossas imperfeições, conscientes de que sem o Senhor nada podemos fazer, no sentido de termos a vida edificada, de termos os caminhos aplanados, de conseguirmos, ó Deus, fazer a Tua vontade conforme o Senhor prescreve em Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que disponha o nosso coração a crer e a confiar somente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo obediente à Tua instrução e a não nos desviarmos, ó Deus, dos Teus caminhos. Nós suplicamos assim, ó Deus, na esperança que nós temos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 12. Nesta manhã, neste domingo de Páscoa, onde nós nos lembramos tanto da Via Crucis, do sacrifício de Jesus, como também da alegria, do refrigério que esse sacrifício promove para nós, e da vitória confirmada a partir da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos fazer referência à instituição da Páscoa em Êxodo capítulo 12. Faremos a leitura desse texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assada ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Os irmãos podem sentar? Nós estamos fazendo referência nessa manhã a respeito da Páscoa, a Páscoa que nós celebramos, que não mais é a Páscoa judaica. No entanto, a origem daquilo que nós celebramos, os prenúncios, os indícios daquilo que haveria de ser constituído na Páscoa cristã, nós temos aqui nesse texto. E em especial nós destacamos a figura do Cordeiro. O Cordeiro que deveria ser morto, o Cordeiro que deveria ser imolado no crepúsculo da tarde, o Cordeiro que serviria com o seu sangue para marcar as casas onde aquela refeição estaria sendo partilhada. Porque Deus já havia decretado que visitaria o arraial egípcio com juízo. O anjo da morte haveria de vir e mataria todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E a única forma, a única maneira de haver livramento diante desta praga seria o sinal do sangue nas portas e nas janelas. E quando nós olhamos esse texto e relacionamos esse texto com o Novo Testamento, com a obra de Cristo, com o sacrifício de Jesus, nós vamos nos lembrar que o texto sagrado coloca Jesus nesta posição. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que vai se sacrificar por nós. Ele é aquele que vai derramar o seu sangue. E aqueles que tiverem as suas vestiduras brancas, marcadas, aspergidas pelo sangue do Cordeiro, esses enfrentarão a morte e serão vitoriosos sobre ela. Nesse sentido, Jesus se constitui de fato o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que foi imolado, que foi morto no Antigo Testamento, apenas apontava para o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aquele que por conta da sua obra meritória, por conta da sua justiça, geraria para o seu povo o cancelamento dos seus pecados. Nesse sentido, estamos aqui nessa manhã, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Estamos celebrando a vitória do povo de Deus, que por conta do sangue do Cordeiro, tem a sua vida preservada. Estão curados pela ação do sangue de Cristo. Estão sendo preparados para um momento especial onde esse Cordeiro Pascual, que venceu a morte, agora se manifestará para reunir a sua igreja, para buscar o seu povo, para promover uma condição de vida na glória, não mais peregrinando, não mais sofrendo, mas convicto de que teremos a eternidade a gozar ao lado do Pai. Nessa manhã, em atitude de celebração, nós entoaremos juntos o cântico, ou melhor, o hino de número 49, sempre vencendo, do Novo Cântico. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o Supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Fez que vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Sempre desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. Nós vamos orar mais uma vez para dar início à nossa lição na escola dominical nessa manhã, a lição de número 10, que tem como título Derrotas e Vitórias na Peregrinação. Subtítulo: Obediência é a chave para o sucesso, com base em Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Oremos nesse instante. Senhor Deus, sê gracioso conosco, nós te suplicamos, de modo que consigamos, ó Pai, com todas as limitações que uma relação virtual nos ocasiona, permita-nos, ó Deus, alcançar o coração dos nossos irmãos, permita-nos tornar esse momento um momento instrutivo, um momento que cada um possa abstrair nos seus lares, à luz da reflexão e do estudo da Tua Palavra, as instruções necessárias para serem colocadas em prática, e que consigamos com isso, ó Deus, obter êxito naquilo que o Senhor nos legou, nos chamou para desenvolver e fazer como igreja. Nesse domingo de Páscoa, ó Deus, torna também os nossos corações e os nossos sentidos sensíveis a perceber que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, que o sacrifício de Cristo de fato é o sacrifício único, suficiente, definitivo, para que pudéssemos ter perdão para os nossos pecados. Mas que também, ó Deus, possamos contemplar nessa manhã a grandiosidade, a perfeição, a maneira extraordinária como o Senhor ressurge dentre os mortos. O Senhor que se permanece vivo, intercedendo por nós, nosso advogado presente, que o Senhor possa estar também, ó Pai, produzindo em nós a percepção do Cristo que reina, do Cristo soberano, do Cristo que tem estabelecido o seu domínio sobre o céu e sobre a terra, onde todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada. E que na autoridade de Cristo, nós como igreja, possamos avançar. Oramos assim em nome e para a glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Deus Pai, para a honra e glória do Deus Espírito Santo. E aqui oramos. Amém. Meus queridos, vamos à nossa lição. Primeiro leamos o texto de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16,
que vai nos dizer assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Muito bem, que Deus nos abençoe assim, meus queridos. Meus irmãos, a título de introdução, a lição 10 vem nos falar que o Pentateuco, e de fato é assim, registra diversas batalhas em que Israel se envolveu no caminho para Canaã, havendo nessas batalhas vitórias e derrotas. É necessário que nós entendamos um pouco do contexto desta passagem de Êxodo, momento onde o povo está sendo retirado do Egito por braço forte, por mão poderosa da parte de Deus. O povo é colocado a marchar pelo deserto em direção à terra que havia sido prometido a Abraão. Portanto, o que nós encontramos aqui especificamente nesse texto são partes do cumprimento da promessa que Deus havia feito ainda ao patriarca. E quando nós olhamos isso e vemos um povo travando batalhas até chegar à posse da terra, um povo com suas vitórias e derrotas, nós só podemos trazer e fixar na mente que essas vitórias certamente seria o que marcaria o final dessa trajetória. No entanto, nós observaremos ao longo dessa lição que o povo, nas suas derrotas, vão, de certa forma, ter as suas expectativas frustradas, principalmente porque o povo não sabia ainda caminhar em obediência a Deus. E é exatamente nesses pontos em que o povo é derrotado. Porque quando o povo obedecia, o povo prevalecia. Quando o povo desobedecia, ele era derrotado diante dos seus inimigos, mesmo sabendo que havia uma promessa da parte de Deus de que eles ocupariam aquela terra. Portanto, a lição de hoje, nós veremos que o fator determinante do destino de Israel nessas batalhas era a bênção de Deus, que decorria da obediência do povo às ordens divinas. Nós aprenderemos sobre a importância de estarmos envolvidos na obra do Senhor e comprometidos com o chamado divino para servi-lo, porque somente desta maneira é que Deus haverá de nos dar a vitória, o resultado esperado das nossas batalhas. E o primeiro tópico da lição fala sobre o ataque dos amalequitas, com base aí em Êxodo capítulo 17, verso 8 ao 16. E a lição vai dizer assim:
Acampado em Refidim, antes de chegar ao Sinai, Israel foi atacado pelos amalequitas. Esse foi o primeiro povo que procurou o mal de Israel. Muitos outros viriam. Por isso, depois de serem diretamente protegidos dos egípcios pelas mãos de Deus, ou pela mão de Deus, eles precisariam aprender a guerrear para se defender e conquistar a terra prometida. Notemos aqui uma particularidade. Deus chama o seu povo para guerrear. Deus estabelece quem seriam seus inimigos. Mas Deus também vai preparar, vai adestrar, Deus vai capacitar esse povo na arte da guerra, para que ele pudesse então prevalecer. Moisés deu então ordem a Josué que organizasse um agrupamento para combater os amalequitas. Nenhuma instrução foi registrada quanto aos homens a serem escolhidos. A única informação é que Moisés estaria no alto de um monte com o seu bordão. Essa deveria ser a prescrição evidente aqui nesta passagem. Naquele combate, a bênção de Moisés sobre o povo era o fator determinante. Por isso, que quando as mãos de Moisés se levantavam, Josué e seus soldados prevaleciam. No entanto, as mãos de Moisés eram pesadas, e ele não tinha forças para mantê-las erguidas. Com isso, os amalequitas prevaleciam. De certa forma, quando nós olhamos esse trecho que foi aqui retratado pelo autor da lição, fica uma ilustração para nós. A bênção divina é o ponto decisivo nos conflitos do povo de Deus. E isso, meus irmãos, contraria nossa preocupação comum quanto aos recursos pessoais, financeiros e logísticos e outros. E aqui, na lição, já nos permite uma aplicação. Porque na vida da igreja, ainda no nosso contexto, agora no nosso contexto, melhor dizendo, nós muitas vezes estamos preocupados com os recursos pessoais, as pessoas que nós podemos contar para o serviço, para o trabalho na igreja ou fora da igreja, os recursos financeiros, nós temos condições monetárias para podermos intentar os projetos, logísticos, as organizações, a estruturação das ações, entre outros aspectos. E nos esquecemos de orar muitas vezes, e nos esquecemos de buscar a presença de Deus, porque é isso que de fato faz diferença aqui nesse contexto de Êxodo capítulo 17. Quando Moisés mantinha a intercessão a Deus, com suas mãos erguidas ao Senhor, o exército prevalecia. Quando Moisés cansava, o exército era derrotado. E nesse nós vamos descobrir, meus irmãos, que a nossa vida com Deus, ela tem tudo a ver com a prevalecência das nossas lutas e das nossas causas. E isso diante da presença do nosso Deus. O preparo é certamente necessário, diz o autor da lição, mas a obra de Deus só pode ser feita pela bênção de Deus, que promove os recursos, os meios e a eficácia. Naquela ocasião, também devemos destacar a cooperação de Arão e Hur, que se colocaram ao lado de Moisés, para manter as mãos de Moisés erguidas. Isso reflete, meus irmãos, a importância da união dos crentes em torno da obra de Deus, cada um fazendo o que lhe é possível. Uns estarão à frente e outros apoiando em oração. E nesse sentido é importante para você que está em casa, para você que está nos acompanhando nesse momento, compreender de que o trabalho da igreja, o exercício sacerdotal que a igreja exerce sobre o mundo, é um trabalho coletivo, é um trabalho com a junção de forças, e todos estes submissos e buscando a presença do Senhor. Se você não estiver participando, se você não estiver atuando, se você não estiver junto com aqueles que estão à frente, orando, testemunhando,
cumprindo os seus papéis distribuídos de acordo com os dons que Deus concedeu à sua igreja através do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não vai adiante, a igreja não vai ser capaz de ser vitoriosa diante dos seus intentos. Mas é claro, é importante lembrar que quando nós estamos na presença de Deus, isso naturalmente se faz na vida e na dinâmica da igreja. O contexto que nós estamos trabalhando aqui nos arremete ao contexto do apóstolo Paulo. Ele vai escrever lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, dizendo o seguinte: ajuda-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por muitos. O que nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, é um pedido do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, numa carta que ele já era, de certa forma, mais ameno, a carta mais amistosa, e o apóstolo Paulo coloca para eles a importância de que eles estivessem intercedendo pelo seu ministério. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos como igreja, nesse período, sabendo das dificuldades e das adversidades que a igreja enfrenta quanto ao seu funcionamento, quanto ao trabalho que deve desenvolver de consolo, de conscientização, de mensagem de esperança e de vida eterna. Nós precisamos nos manter orando, buscando a presença de Deus, naqueles instantes de oração, suplicando para que a palavra do Senhor possa prevalecer, para que a palavra do Senhor encontre os corações, para que vidas sejam transformadas a partir do anúncio do Evangelho, porque este é o papel que nos foi legado como igreja da parte do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. O importante contraste precisa ser notado aqui, diz o autor da lição. Pouco antes de ser preso, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Nesse período que nós estamos aqui descrevendo e comemorando como a Páscoa, a paixão de Cristo. Chamou seus 3 discípulos mais próximos para orar com ele. Mas ao contrário do que fizeram Arão e Ur, eles não deram suporte a Jesus. Mesmo assim, nosso Senhor não esmoreceu, permaneceu firme em oração e foi capaz de, sozinho, enfrentar o peso dos nossos pecados na cruz e vencer a morte para a nossa redenção. A base bíblica para esses eventos e para essa situação, nós encontramos lá em Mateus, capítulo 26, verso 46. Portanto, o que nós encontramos aqui nessa passagem de Êxodo, capítulo 17, é de fato um ilustrativo potente, poderoso, para denotar o que nós como igreja devemos fazer. Enquanto no Antigo Testamento nós temos Arão e Ur, que se colocaram do lado de Moisés. No Novo Testamento, os discípulos não conseguem vigiar junto com Jesus em oração. E de repente, meus irmãos, esse ilustrativo e esse comparativo serve para mostrar uma área de extrema sensibilidade e de deficiência da igreja. Oramos muito pouco. Temos dificuldade de manter a constância das nossas orações. Não estamos sendo capazes de avançar de joelhos diante das situações que nós enfrentamos no nosso país, no mundo como um todo. É importante que nós clamemos, que nós busquemos ao Senhor para que obtenhamos vitória sobre essa peste que está assolando a todos nós. É necessário que nós também tenhamos uma postura de oração para que nós como igreja sejamos capazes de cumprir o nosso chamado com fidelidade, não nos entregando ao desespero, ao medo, à insegurança, à incerteza diante das coisas, e diante dos tempos, e diante das situações, e diante das circunstâncias. Nós estamos sendo chamados para sermos um povo que ora, que busca a presença de Deus, que clama a sua assistência. Certamente Ele ouve as nossas orações
E nós precisamos, como igreja, estar atentos ao chamado de Deus para isso. Mas seguindo a nossa lição, nós vamos encontrar o tópico 2, onde se fala sobre os exércitos de Israel. E aqui nesse sentido, 2 eventos eu gostaria de destacar que são importantes. O primeiro deles foi o censo que foi feito para a contagem de homens aptos para a guerra. Há uma seleção dentre as tribos de homens que fossem aptos para a guerra. No entanto, não podemos esquecer a lição aprendida no confronto com os amalequitas. O poder de Israel vinha do Senhor. Por isso, todos deveriam acampar-se ao redor do tabernáculo, como um sinal da centralidade de Deus na vida daquele imenso povo. Veja que Deus está preparando, a partir de cada evento, aspectos que vão fortalecer o seu povo, o seu exército para a batalha. E a primeira lição, a lição mais importante, é que é no poder de Deus. E aí nós nos lembramos do Novo Testamento, quando diz que não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus que nós somos vitoriosos diante das situações. Segundo evento, importância da preparação está nas instruções sobre as estratégias de guerra. As tribos foram divididas em 4 grupos: Judá, Isacar e Zebulon, Rúben, Simeão e Gade, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Essa ordem deveria ser seguida no acampamento e também na marcha do povo. Nós aprendemos aqui a importância da participação de todos os crentes, o chamado que todos nós recebemos da parte de Deus, o chamado para trabalhar e lutar. Não há lugar no trabalho designado, não há lugar na igreja para desocupados. Cada um foi chamado para lutar e trabalhar, designado cada um, devendo estar disposto a cooperar no lugar e no tempo que o Senhor determinar. Foi assim, meus irmãos, que Jesus reuniu e orientou os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao verso 17. E o que mais foi determinado desse exército? Foi determinada a confecção de 2 trombetas de prata, que servia para convocar o povo para se reunir, para marchar e sair para a guerra. Quem fazia essa convocação era o sacerdote, e havia um tipo de toque para cada propósito. No entanto, além disso, aquelas trombetas, servia como um selo da aliança de Deus com o povo, e foi prometido que quando fossem tocadas, perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos, conforme Números capítulo 10, versículo 9. O que é que nós encontramos aqui então, nesse contexto dos exércitos e na preparação desses exércitos? Deus está estabelecendo as especificidades de como o seu exército deveria se comportar. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos muito a aprender nessas passagens. Porque assim como o exército de Israel, nós fomos chamados para a guerra. Nós somos chamados para o trabalho. Todos nós somos chamados. Todos nós temos atribuições. Precisamos nos organizar estrategicamente para o desenvolvimento da nossa missão, da nossa função. E quando nós fazemos isso, devemos fazer sem nos esquecer de que a vitória vem a partir da presença de Deus, da intervenção de Deus, da bênção de Deus sobre o seu povo. Chegamos então no Novo Testamento. O Novo Testamento usa o toque da trombeta com 2 propósitos. Primeiro, para se referir aos sinais da vinda de Cristo para reunir o seu povo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, e Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9 fala sobre isso. Segundo,
para indicar o ensino claro dentro da igreja. Nós precisamos enxergar que toda essa realidade que o Antigo Testamento descreve para nós pode ilustrativamente caracterizar a vida da igreja. Por isso, podemos relacionar as trombetas de prata, a pregação e o ensino dentro da igreja. Esses são os instrumentos de Deus, para dar orientação aos crentes, e quando são devidamente usados, temos certeza da direção e da bênção de Deus sobre o nosso trabalho, sobre o nosso culto. Muito bem, chegando ao final desse tópico, ele vai dizer, o autor da lição: tais providências mostram a necessidade de ordem e organização para o serviço ao Senhor. O povo não está mais dispersos, tem orientação segura a seguir. E é dessa forma como nós vamos encontrar o apóstolo Paulo aos Efésios, escrevendo que Deus concedeu à igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres para a edificação dos crentes. É verdade que o ministério apostólico já não mais existe, mas os demais nós podemos constatar na sequência a sua operação no nosso meio. Esses são os responsáveis por tocar a trombeta. Aos coríntios, ele ensinou que o Espírito reparte dons, serviços e ministérios como lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. Ele é o centro unificador e organizador das ações e atividades da igreja e dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós vivemos na dimensão e na ação do Espírito Santo de Deus, que conduz o seu povo, que capacita o seu povo com dons, que adestra o seu povo para o serviço, que concede ministério à igreja. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Mas em terceiro tópico da lição, ele fala sobre a derrota e vitória em Ormã. Curiosamente, o primeiro combate deste grande e organizado exército foi um grande fracasso. E a grande razão disso é que o povo não confiou no Senhor e desobedeceu. E como é que o povo então desobedeceu? Meus irmãos, aqui nós vamos nos lembrar naquele contexto onde os espias saem para vigiar a terra. 12 homens, um de cada tribo, para conhecer a terra. Desses 12 homens, somente Josué e Calebe entenderam o pecado que estava sendo cometido diante da murmuração do povo que achava impossível guerrear e vencer aquele povo cananita, que achava difícil manter a confiança em Deus. E assim, por consequência disso, o povo então não consegue, naquele contexto, prevalecer sobre aquele povo e é legado a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, até que aquela geração morresse. Mas diante do juízo de Deus, há uma reviravolta no evento. O povo mudou de ideia, resolveu ir à guerra, mas agora eles já tinham perdido a aprovação de Deus. E a consequência é que eles não prevalecem, é que eles são derrotados. O povo resolveu ir sem a ordem de Moisés, sem a arca da aliança. Os amalequitas e os cananeus que habitavam aquela região derrotaram os israelitas e eles tiveram que fugir até o mar. E aprenderam de forma amarga que para prosperar o povo deveria obedecer a Deus em vez de seguir o seu coração. E é interessante nós colocarmos isso para a nossa vida, porque nós temos um quê de funcionar de acordo com esse povo. Muitas vezes o Senhor está nos chamando, as trombetas estão sendo tocadas, nós estamos sendo convocados para o trabalho, para a luta,
e nós não atendemos o chamado de Deus. Nós não atendemos o chamado da palavra de Deus. Mas, passada a oportunidade, nós resolvemos atender de forma tardia, e a consequência é que nós não somos bem-sucedidos. E nesse sentido, o texto nos ensina que o mais importante é o obedecer, é sermos um povo que age de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Agora, por que o povo não obedeceu a princípio? Porque faltou confiança, porque o seu coração estava endurecido, porque ele ainda não havia entendido que ele deveria marchar de acordo com as ordens do Senhor dos Exércitos. E anos depois, diz o autor da lição, após a morte de Miriam e Arão, quando Israel vinha pelo caminho de Atarim para o Neguebe, o rei de Arade atacou o povo de Israel e levou alguns cativos. Diante dessa nova derrota, Israel se humilhou, fez voto de obediência ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Diz Números, capítulo 21, verso 2. Deus então ouviu o pedido do seu povo. E os israelitas tiveram uma grande vitória e destruíram totalmente os cananeus e suas cidades. Aquele foi um claro sinal de que o Senhor abençoava as batalhas do seu povo. Por isso, os israelitas deram àquele lugar o nome de Ormã, uma clara referência ao evento anterior. E por isso, até mesmo que seja, e é possível inclusive que seja até mesmo o mesmo lugar, diz o autor da lição. Interessante nós considerarmos nesse tópico que no mesmo lugar onde o povo teve a primeira derrota, é o lugar onde Deus traz o povo para ter uma vitória expressiva. E o grande diferencial estava no fato de que o povo havia se quebrantado, se humilhado e passado a se comprometer em obediência ao Senhor. Mas em quarto lugar, a lição nos fala sobre a conquista das terras além Jordão. E seguindo em direção às campinas de Moabe, diz o autor da lição, novo ponto de acesso à terra de Canaã, os israelitas pediram passagem a Sion, rei dos amorreus. Então o que é que aconteceu? Sion, rei dos amorreus, veio guerrear contra Israel. Uma inimizade gratuita e despropositada. Sion era um guerreiro famoso. O texto bíblico registra um cântico que celebrava a grande vitória que ele tinha alcançado contra os amonitas, conquistando a cidade de Esbom. Mas Deus havia prometido abençoar os que abençoassem a Abraão e amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem. Por isso, Sion foi derrotado pelos exércitos de Israel e perdeu todas as suas cidades. E aí, aquele território ainda foi incorporado à terra prometida e passou a ser parte de Israel. Depois de Sion veio Og, rei de Bassã, contra Israel. Og era um dos descendentes dos Refaíns, o povo de grande estatura. Deuteronômio capítulo 3, verso 11 diz que a sua cama era de 4 metros de comprimento. Possivelmente, ele era maior do que Golias. O Senhor ordenou ao povo que não temesse entrar naquela batalha. Mais uma vez, Deus lhe deu vitória e Israel tomou posse de grandes cidades fortificadas até o monte Hermon. Além de dar a Israel uma grande porção de terra, por meio daquelas vitórias, Deus colocava medo e terror no coração dos cananeus, conforme Deuteronômio capítulo 2, versículo 25. Mas aí nós estamos agora diante de um outro inimigo do povo de Deus, o Balaque. Balaque tentou contratar um agoureiro chamado Balaão para amaldiçoar a Israel. No entanto, esse teve que se desdobrar diante da bênção abraâmica sobre o povo de Israel. Por 3 vezes foi obrigado por Deus a abençoar os israelitas e a anunciar suas grandes vitórias. Os destinos de Israel estavam nas mãos de Deus e, portanto,
não estavam à mercê dos encantamentos ou adivinhações, conforme Números 23, 23. E por mais que Balaão tentasse amaldiçoar, ele não conseguia prevalecer sobre o povo de Israel. É interessante nós nos lembrarmos aqui do texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, que fala expressamente sobre a igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é uma promessa que nós encontramos na palavra de Deus ainda no Novo Testamento. Agora, irmãos, o que é que faz o diferencial aqui nesse contexto? Só o pecado é que acabou fazendo o diferencial. O pecado do povo de Deus é que acaba gerando uma derrota para o povo de Deus. Em Baal-Peor, amonitas e midianitas se juntaram para enganar Israel. Algumas mulheres seduziram homens do povo e os fizeram prostituir-se e adorar falsos deuses. E a consequência é que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, especialmente porque alguns homens choravam por causa daquelas mulheres, conforme nós encontramos em Números, capítulo 25, verso 6. Naquele dia, uma praga matou 20.000 homens. Então, só cessou quando Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, matou um israelita e sua mulher midianita, a causa da discórdia. Como vingança, Moisés enviou 1.000 homens de cada tribo, liderados por Finéias, para guerrear contra os midianitas. Na batalha, eles venceram vários reis e mataram Balaão, que havia concebido aquele ardil pecaminoso para tropeço do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, diante de tudo aquilo que foi exposto, nós aprendemos uma lição muito importante, ou algumas lições importantes para a nossa trajetória de vida espiritual. A primeira lição é que, de fato, é a obediência que importa. É obedecer a Deus, que de fato é mais importante do que sacrificar. A obediência às instruções de Deus, da forma como Deus requer que façamos. Mesmo que nós a princípio não entendamos, é preciso saber que a obediência é fundamental na relação com Deus. Nós só demonstraremos o nosso amor para com o nosso Deus se nós obedecermos aos seus mandamentos. Nós só receberemos a sua bênção se nós estivermos obedientes às suas instruções. E nesse sentido nós já aprendemos uma segunda lição, que o grande diferencial nas batalhas e nas lutas da nossa vida está relacionado à bênção do Senhor. Não é pela nossa força, não é pela força do nosso cavalo, não é pela nossa estratégia, embora precisemos estabelecer estratégias, mas é pela bênção do Senhor. Quando Deus nos abençoa, nós prevalecemos. Por isso, clamemos a Ele, consideremos ao Senhor, consideremos que todos nós somos chamados para o serviço, que todos nós somos chamados para a luta. Clamemos ao Senhor que capacite a todos nós, que use todos nós com graça, com poder, para cumprir o seu legado de clamar, de proclamar as mensagens, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é chamada para ensinar, para clamar, para falar, para instruir, para levar ao conhecimento de todas as nações que o único caminho de salvação, a única maneira de sermos purificados, de sermos libertos, de sermos consagrados, de sermos salvos, de gozarmos a eternidade, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, na Páscoa, nós estamos fazendo referência a esses temas que são centrais no cristianismo. O Cordeiro morto foi imolado, e através do sangue derramado, nós podemos ter perdão para os nossos pecados. E todo aquele que crê, pela ação soberana do Espírito Santo, esse tem vida. E mesmo que morra, ainda que morra, viverá. Essa é a grande vitória que nós temos diante das batalhas, a vitória sobre a morte, a esperança que nós temos da glória, e que nós só obtemos
através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendamos a guerrear, aprendamos a tomar cuidado com a nossa experiência de guerra, porque de tudo que pode nos fragilizar, o pior, conforme nós encontramos aqui neste último tópico da lição, é o pecado nas nossas vidas. Quando nós nos rendemos ao pecado, quando nós damos vazão aos nossos impulsos, quando nós nos entregamos aos nossos desejos, quando nós não conseguimos refrear aquilo que está errado em nós, quando nós alimentamos a nossa natureza carnal, pecaminosa, nós seremos fatidicamente derrotados. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós para que permaneçamos firmes em processo constante e contínuo de santificação em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Mas concluindo a lição nessa manhã, nós encontramos aqui, meus irmãos, de acordo com o autor da lição, o registro dessas batalhas ensinada sobre o constante conflito que os crentes enfrentam como exército de Deus. Nós enfrentamos inúmeras batalhas em nome do Senhor, e a vitória é garantida pela bênção recebida pela intercessão de Jesus, nosso mediador, aquele que está sentado à destra do Deus Pai e intercede por todos nós. Nosso dever, portanto, é permanecer fiéis e obedientes a Deus e a sua palavra, confiando em sua provisão e colocando-nos à disposição para o serviço do reino, porque todos nós que compomos a igreja, que compomos o corpo de Cristo, fomos chamados para a luta, fomos chamados para proclamar, fomos chamados para anunciar o Evangelho. Aplicando para a nossa vida agora, como tem sido o seu compromisso com a obra de Deus? Seus ouvidos estão abertos às instruções da palavra do Senhor por meio dos seus servos? Tem cooperado com seus irmãos nas atividades da igreja e na missão da igreja no mundo? O conselho para nós nesta manhã é: sejamos firmes, combatendo fielmente, em nome do Senhor. E quando faltar as nossas forças, irmãos, quando nós não pudermos perseverar na oração, assim como os discípulos ali no Getsêmani, nós possamos recobrar o ânimo, nós possamos buscar em Deus vontade, graça, para permanecermos de pé, orando, clamando e sendo revitalizados, encorajados pelo Senhor, a uma prática de vida fiel, longe do pecado, conscientes da nossa responsabilidade de estarmos na batalha, na guerra, e vencendo as batalhas em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que sejamos um povo vitorioso diante das batalhas que nós teremos ao longo de toda a peregrinação até Cristo voltar. Meus irmãos, nós firmamos aqui a nossa aula de escola dominical, lembrando a você que na próxima semana nós teremos a lição 11, as lições na história. Deus dirige e cuida, nós obedecemos, com base em Deuteronômio capítulo 1 até Deuteronômio capítulo 4. Queremos finalizar a nossa escola dominical nessa manhã, agradecendo a você que esteve conosco até esse momento. Queremos também felicitar os nossos aniversariantes da semana. Os irmãos podem checar no boletim, lá no grupo do WhatsApp, a relação dos nossos aniversariantes. Você possa orar pela vida dessas pessoas, mandar uma mensagem congratulando-se com elas por conta do aniversário delas, que certamente é uma bênção que o Senhor nos dá de renovar a vida, de preservar a vida, ainda mais num contexto como nós estamos vivendo hoje. Pedimos a você que esteja junto conosco também aqui às 18 horas, na transmissão que nós faremos do culto público, onde você poderá junto conosco adorar ao Senhor a partir da sua casa, a partir da equipe de transmissão que nós estamos aqui. Queríamos ainda ressaltar que hoje, domingo de Páscoa, nós estamos tendo uma programação especial também para as nossas crianças. Agora pela manhã,
às 8 horas, nós tivemos uma transmissão voltada para as crianças. E às 17 horas, ou seja, hoje à tarde, nós teremos outra transmissão. Chame os seus filhos, coloque eles junto de você, para que eles possam participar desse momento que foi produzido pelas nossas professoras aqui da Escola Dominical, trabalho infantil da igreja, para que eles possam se lembrar, para que a referência sobre a Páscoa possa ser ouvida por eles, e que assim nos mantenhamos conscientes da herança, da riqueza que nós temos em Cristo. Meus irmãos, nós vamos encerrar nossa escola com oração. Pedimos que Deus nos dê um dia abençoado na presença dEle. Esperamos você logo após, aqui às 5 horas da tarde, às 17 horas, e também às 18 horas, na transmissão do culto público. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Os irmãos que aqui estão no templo, nos ajudando, ó Pai, na transmissão dessa escola dominical, que o Senhor abençoe a vida deles. Também, ó Deus, queremos clamar e suplicar a Ti pelos irmãos que estão em casa, pelos nossos amigos que nos acompanham nesse momento pela internet, que o Senhor possa dar a cada um deles graça, condições de estarem cheios do Espírito Santo e levados, ó Deus, a obedecer às Tuas instruções, de tal maneira que eles sejam, pela Tua bênção, vitoriosos diante das lutas, diante dos enfrentamentos, diante das guerras que eles precisam travar. Que nós tenhamos a certeza, ó Deus, que fomos chamados para sermos um povo dinâmico, um povo atuante, um povo corajoso, que enfrenta os desafios, mas que precisa ser um povo obediente, sempre obediente. Oramos assim, ó Deus, na esperança que temos em Teu Filho Jesus. Amém.